Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História do sexto ano. A aula de hoje ela será ainda a última parte referente a Roma, monarquia e república. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores um pouco sobre como começou a monarquia romana, como surgiu todo o povoado romano e como se expandiu e como se formou a chamada República Romana. Hoje nós iremos falar um pouco sobre esse processo de declínio da República e início do Império, assunto do nosso quarto bimestre, tá bom? Então, o nosso conteúdo se encontra na página de número 198 a 205. Então, vamos lá. A Roma Antiga ela começa a se expandir justamente no período da República. Ela vai fazer a conquista da Península Itálica e ela vai começar a fazer disputas, principalmente com um grupo ou um povoado que é uma potência daquela época, que era Cartago. Então, essa disputa com os cartagineses, que é o nome dado aos habitantes daquela região, elas vão causar 3 guerras que vão ser nomenclaturadas como as chamadas Guerras Púnicas, que vão ocorrer do ano de 264 a.C. até 146 a.C. Essa guerra se chama púnica justamente porque os romanos denominavam os cartagineses, ou os cartaros, ou os fenícios, que eram os mesmos povos, de punice. Então, eles receberam esse nome, por isso chamada Guerras Púnicas. Lembrando, foram 3 no total. E quem sai vencedor dessa guerra é justamente Roma, que consegue expandir seu território para o Mediterrâneo. Tá bom? Nós temos aqui uma imagem justamente mostrando ou fazendo uma representação dessas guerras púnicas. É uma imagem pintada no século XIX que vai retratar como foi feito essa ida até o Mediterrâneo dos romanos para conquistar aquela região. Bom, nós vamos ver aqui o mapa com o domínio romano também, todo o processo de formação, todo o processo do primeiro século que vai caracterizar essa extensão dessa guerra púnica, tá bom? Então, com isso, Roma ainda ela vai fazer outras questões relacionadas a esse expansionismo, porque quando ela larga seu território, ela precisa fazer algumas mudanças na vida social. A primeira mudança foi o enriquecimento do Estado. O Estado romano, como o território cresceu, se expandiu, o Estado romano começa agora a cobrar outros impostos, impostos mais altos. Começa a fazer tributos de terras, começa a fazer questões relacionadas ao preço de joias e ouro, que vai aumentar ainda mais a tributação relacionada ao seu mercado e é uma forma do Império Romano obter mais lucros da sua população, tá bom? Vai haver também a questão do fortalecimento de um grupo social, que vai ser os cavaleiros. Os cavaleiros, na verdade, eles vão começar a angariar, ou seja, subir no patamar da pirâmide social e obter novos mecanismos para terem títulos. E mais do que títulos, eles começam a enriquecer com os comércios que eles faziam, ou com as relações comerciais, de quando eles iam para a guerra. Eles iam e começavam a fazer relações comerciais com outros povos e levavam mercadorias de Roma para serem vendidas, ou seja, eles faziam uma espécie de câmbio. Então isso também vai facilitar a ascensão social desse grupo que são os cavaleiros. Cavaleiros, na verdade, também eles vão começar a prestar serviços para o Império Romano, ou seja, eles agora vão ser pagos para serem soldados de Roma, tá bom? Outro vai ser o aumento do número de escravos. Os prisioneiros de guerra aumentaram muito graças a esse processo de invasão de Roma sobre o Mediterrâneo e ao sul também sobre as outras regiões. Então, outro motivo que vai mudar a situação romana, que vai alavancar essa questão social, vai ser a questão dos escravos. Lembrando, durante o Império Romano, Roma teve 50% da sua população escrava, ou seja, pessoas que eram fora de Roma e eram prisioneiros de guerra. Então isso vai ser um dos motivos também que vai levar, como nós vamos ver no próximo bimestre, a queda desse império tão grande e tão poderoso. Outro motivo também que vai causar mudanças profundas nessa República Romana vai ser a concentração das terras nas mãos dos poderosos. Nada fora do comum do que nós vimos até hoje. Os poderosos mandam, os poderosos eles continuam reinando e eles
eles continuam tendo o poder em suas mãos. E lembrando que nesse período, quem tem terras tinha poder e era mais rico, tá bom? Então, com isso, o escravismo daquela época vai ser bem potencializado, eles vão aumentar de forma muito grande e vai levar para que o Império Romano comece a atribuir novos mecanismos para que esse processo de escravismo, ou esse meio de escravismo, venha a ser agilizado e bem distribuído. As guerras elas vão conquistar milhares de escravos, e isso vai ser um problema não somente por uma questão relacionada à produção humana, mas uma questão populacional, porque Roma começa a inchar. Por mais que tenha muitos escravos, Roma necessita de locais para que eles possam habitar. Então, as terras obtidas na guerra, os escravos também, eles vão ser basicamente um grande mecanismo de fortalecimento e de prosperidade dos romanos. E ao mesmo tempo vai ser também um processo de declínio do Império Romano, que nós vamos ver no próximo trimestre, tá bom? Então, com isso, os escravos romanos também, eles propagaram a sua resistência contra essas opressões, porque os escravos eram maltratados, eles às vezes não tinham o que comer, eles eram vistos como objetos. Então, isso fez com que os escravos daquela época em Roma não ficassem apaziguados, como a maioria dos historiadores acreditavam. E em estudos recentes, nós vamos ver que os escravos romanos também fizeram rebeliões, como por exemplo, as várias revoltas de escravos no Mediterrâneo, ou seja, os escravos vindo desse processo de conquista do Mediterrâneo. O maior desses movimentos que vai ocorrer vai ser justamente um levante que ocorre na Península Itálica, que é liderado por Espartaco. E esse líder, Espartaco, ele vai ser um daqueles grandes revolucionários que vai lutar pela liberdade dos seus escravos. É retratado muito bem em alguns filmes sobre ele. É um guerreiro que é escravizado de outro povo, ele vai ser preso e ele vai se tornar um gladiador com fama renomada. Só que, porém, Espartaco ele vai ser morto depois, preso e morto, para servir como lição de que as rebeliões devem ser reprimidas e que os escravos têm seus lugares na classe social. Então, essas coisas acontecem durante o processo da República justamente porque há um processo de mudança na sociedade. Então, os escravos também sentem a necessidade, aqueles que eram considerados escravos de guerra, sentem a necessidade de uma mudança também no seu estilo de vida. Bom? E com isso, uma das grandes lutas que vai ocorrer em Roma é justamente a luta pela terra. Como eu falei para vocês, quem tem terra tem poder. Então, logo, é justamente no governo dos dois irmãos Graco que vai ocorrer o processo que nós chamamos de reforma agrária. O que é isso, professor? Reforma agrária é o processo de distribuição de terras. Roma havia conquistado muitas regiões, só que essas regiões precisavam ser distribuídas. E esse processo vai levar a uma modificação nas estruturas relacionadas às estruturas sociais e estruturas econômicas de Roma. Tanto é que nós vamos ver que no primeiro governo de Graco, ou seja, dos irmãos Gracos, que vai ser de Tibério, isso no ano de 1333, ele vai proporcionar essa reforma agrária, só que ele limitava também a quem poderia possuir essa terra. E essa distribuição de lotes era feita de acordo com os cidadãos, ou seja, ele dava para o cidadão mais pobre lotes de terra também, para que ele tivesse a oportunidade de produzir, não somente para ele, mas para Roma também. Então, Tibério Graco, ele vai ser morto, assassinado, e principalmente pelo Senado. O Senado vai fazer esse processo de matança desse líder. Então, ele vai ser assassinado, e seu irmão que vai governar, que vai ser no caso Caio Graco, ele vai governar de 123 a.C., e ele vai fazer o seu governo dando continuidade às reformas do seu irmão. Então, essa reforma agrária continua, e ele ainda estende por mais duas outras atribuições dentro do seu governo, que vão também motivar esse processo de distribuição de terra, que é o quê? Ele estendia a cidadania romana a alguns povos aliados. Não seria mais cidadão romano somente aqueles nascidos em Roma, mas alguns povos que se alinharam e fizeram aliança com ele, tiveram essa oportunidade de formar esse novo grupo. Outra era a obrigação do
de pagar equipamentos aos soldados que iam para a guerra, que era uma outra vantagem que fazia com que Graco, ou seja, Caio Graco, o segundo irmão, tivesse esse interesse, esse levante populacional também, tá bom? Então, com isso, com essas reformas dos irmãos Gracos e principalmente com a de Caio, há uma ascensão da classe militar. Ou seja, em 107 a.C., o general Mário ele vai trazer uma nova forma, uma reforma dentro do corpo militar. E agora os militares eles passam a receber salários do Estado. O Estado paga eles. E os novos soldados se ligaram agora aos generais para poder fazer laços de lealdades através dessa nova forma de estrutura. Ou seja, agora eles estão mais ligados aos generais, aos seus líderes, como uma forma de lealdade e uma forma de solidariedade pelo salário que agora eles recebem. Então, eles começam também a fazer o apoio às tropas, uma questão relacionada às forças de disputas políticas, os militares entram na política, entram no mercado, na questão da economia. Então, isso tudo é uma outra estrutura dentro da sociedade romana. E nessa república, com o aumento do poder militar vai estar sendo tão grande, e esse aumento do poder militar ele vai influenciar na política, agora alguns reis vão ser militares, como no caso de Júlio César. Júlio César ele assume no ano 60 a.C. O governo romano e ele vai dar início ao chamado primeiro triunvirato. O que seria o triunvirato? O triunvirato vai ser um conjunto de 3 generais que vão governar Roma. Então, Júlio César é o último sobrevivente do primeiro triunvirato. A gente costuma dizer que é o sobrevivente, que é o líder, o general, que conseguiu a ascensão. E Júlio César, ele vai contra o Senado, ele vai lutar contra o Senado, porque ele vai atribuir o poder somente ao imperador. Júlio César vai ser um grande conquistador, vai ser Júlio César o Grande, ele vai conquistar terras, vai fazer movimentos de reparações e um vasto império com ele. Então, logo, o povo tinha Júlio César como alguém que deveria ser bem visto, um rei forte, um imperador poderoso. Já o Senado não. Como ele queria um poder para ele, o Senado via Júlio César como uma ameaça. Tanto é que o grupo de senadores acusa Júlio César de trair a República Romana. E com isso, quando ele volta de uma guerra, ele é assassinado pelo Senado. E ao ser assassinado pelo Senado no ano de 44 a.C., ele deixa um espaço de tempo muito grande e assume outro segundo triunvirato. Vale lembrar que o Senado tem uma tirinha muito engraçada do Senado, que é o quê? Que Júlio César ele foi colocado numa sala para falar com os senadores e cada senador passou e deu uma punhalada em Júlio César, dizendo ainda, a República sobrevive. Então, essa forma de atrocidade foi a forma que Júlio César morreu. Então, uma atrocidade que o Senado fez para manter a República, segundo eles. Então, com isso, vai surgir o segundo triunvirato, que vai ter como principal e o mais célebre dos generais, Otávio. E é com ele que se forma o processo de império. O segundo triunvirato ele não é somente com Otávio, mas também tinha Marco Antônio e Lépio. Mas Otávio é o último que sobrevive nesse processo de triunvirato e é o último grande sobrevivente do segundo triunvirato. Então, ele vai fazer a disputa pelas tropas, pelas guerras mediterrâneas também. Ele vai enfrentar a rainha do Egito, que vai ser Cleópatra. Então, ele vai fazer todo um processo de expansão do seu território. Todavia, Otávio é quem vai fazer o processo de migração para o Império. Por quê? Otávio ele vai pedir ao Senado que vários títulos que vão nomenclaturar o poder na mão dele. O primeiro título era o de príncipe, que seria o líder do Senado, ou seja, o maior, o mais importante membro desse conjunto. O segundo título seria de Augusto, vencedor, ou como nós dizemos, Augusto não é um nome, é um título dado, ou seja, Augusto, o divino, que é a tradução. E o último, o de imperador, o comandante dos exércitos. Ou seja, no ano de 27 a.C., ele começa a eclodir dentro desses títulos, porque ele mandava no Senado, ele mandava na questão relacionada à religiosidade e ele mandava também nos exércitos. Então, esse movimento de usurpação do poder
vai fazer com que no ano de 27 a.C. a República Romana caia e surja, então, o Império Romano, tá bom? Então, gente, para a nossa aula de hoje, eu vou deixar um exercício para vocês que se encontram na página de número 210 e 211. Questões números 7, 8, 9 e 10, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!